Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Maria Cristina, eu sou líder do grupo de pesquisa Formação e Arte nos Processos Políticos Contemporâneos. Organizamos este evento. Eu queria iniciar agradecendo a toda a equipe, primeiramente a minha companheira Giovana, que lidera o grupo comigo, e a toda a equipe do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, os bolsistas de iniciação científica, de extensão, as mestrandas, doutorandas, e a pesquisadora pós-doc também, que atua conosco no LIFE, e agradecer todo o apoio na organização do evento. Também queria agradecer aos nossos palestrantes convidados, a cada um deles e delas o nosso forte abraço. E, finalmente, também a todas as pessoas que se inscreveram no evento. Nós tivemos cerca de 420 inscritos. Então, nosso muito obrigada. O grupo de pesquisa, ele tem em torno de 10 anos, que ele vem se preocupando com as questões da formação docente, em especial a formação docente dos professores de artes visuais, e, por consequência, com o ensino de arte na escola. E nós temos tomado como alvo dos nossos estudos a pedagogia histórico-crítica. E é nesse contexto que nós organizamos esse evento. Então, eu espero que seja um excelente evento para vocês todos que nos assistem e também para o grupo de pesquisa. E passo, então, a palavra à minha colega Giovana, que também vai se manifestar nesse evento. Olá, gente, muito boa tarde. É um prazer muito grande a realização desse evento, que foi pensado por uma equipe grande, uma equipe comprometida com muito carinho. Serão 4 dias, dias 13, 4, 9 e 10. Estaremos aqui sempre a partir das 17 horas, com palestras muito interessantes. Esse é um momento para nós, do nosso grupo de pesquisa, socializarmos a nossa caminhada, discutirmos novas possibilidades de trabalho. É um momento fundamental para nós. Nós esperamos que vocês possam compartilhar conosco dessa jornada, participar, sugerir, transgredir se necessário. E temos também 50 comunicações aproximadamente, temos uma palestra de abertura que vai começar daqui a pouco, temos lives, o evento está recheado de coisas interessantes. Então, desejo a todos um excelente trabalho, um excelente evento. Quero agradecer à professora Maria Cristina por estar aí à frente, capitaneando os esforços, mobilizando todo mundo para que o evento acontecesse da melhor forma possível. Obrigada. E agora, então, professora Maria Cristina, pode assumir aí a chamada do nosso palestrante, que muito nos honra com a sua presença, embora num contexto de virtualidade aqui. Muito bem, então convido o professor Newton Duarte. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao nosso evento. Boa tarde, Maria Cristina, boa tarde, Giovana, boa tarde a todas e todos que participam deste evento. É um prazer muito grande estar aqui. Muito bem, então vou apresentar para quem ainda não teve o prazer de conhecer. O professor Newton Duarte é paulista, graduou-se em pedagogia e é mestre em educação, ambas as formações pela Universidade Federal de São Carlos. Defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp em 1992. E desde 1988 ele é docente da Unesp e leciona no campus de Araraquara. Obteve em 1999 o título de livre docente na Unesp e em 2009 foi nomeado para o cargo de professor titular. De agosto de 2003 a junho de 2004, realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Toronto, no Canadá, e também de 2011 e 2012 foi pesquisador visitante na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e de setembro de 2019 a março de 2020, na Universidade Simon Fraser, em Vancouver, Canadá.
Coordena o grupo de estudos Marxistas em Educação, que conta com pesquisadores de várias universidades brasileiras. É autor de um número expressivo de livros, capítulos, artigos publicados no Brasil inteiro e no exterior. E atua atualmente em 3 projetos de pesquisa. Um deles é mais específico, que atende aos nossos interesses, que é Arte e Formação Humana em Lukács e Vygotsky. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua participação. O professor Newton nos brindará com a palestra As Contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica para o Ensino de Arte na Escola. Com a palavra, então, professor Newton. Obrigado, professora Maria Cristina. Infelizmente, preciso iniciar essa palestra, lembrando o contexto triste que estamos vivendo, extremamente triste, extremamente preocupante, que nos leva a realizar essa atividade de forma remota, que é esse contexto da pandemia, um contexto terrível de pandemia, e essa pandemia aqui no Brasil, agravada pelo negacionismo e pela irresponsabilidade de um governo que defende uma visão de mundo que eu tenho chamado de obscurantismo beligerante, e que exatamente em razão dessa sua posição de negacionismo em relação ao conhecimento, em relação à verdade, em relação, enfim, ao que está acontecendo em nosso país, não toma as atitudes que deveria tomar e estimula a população a não levar a sério, não considerar a gravidade dessa pandemia, que já ceifou mais de 220 mil vidas neste país. Então, é um contexto muito triste e é preciso lembrar, sim, essas mortes, é preciso lembrar o que está acontecendo em nosso país, né? E que, inclusive, está afastando nossas crianças da escola, está afastando nossas crianças da escola porque estamos numa situação gravíssima em que há uma preocupação muito grande com a vida. Mas estamos aqui em defesa da educação pública, estamos aqui em defesa de uma visão de mundo, de conhecimento, de formação humana, que vai na direção oposta à do obscurantismo beligerante. E é com muita satisfação, é uma honra para mim participar desse evento e poder, espero eu, trazer alguma contribuição às reflexões, aos debates, aos estudos que serão realizados nestes dias. E, como disse a professora Maria Cristina, o tema que abordarei é o das contribuições da pedagogia histórico-crítica para o ensino de arte na educação escolar. Eu poderia abordar esse tema de muitas maneiras, né? Há vários pontos de partida, vários ângulos a partir dos quais esse tema pode ser abordado. Mas eu iniciarei comentando uma questão que é a dos conhecimentos nas suas formas mais ricas, nas suas formas mais desenvolvidas. Como vocês sabem, a pedagogia histórico-crítica defende que a tarefa específica da escola, da educação escolar, nas palavras do professor Dermeval Saviani, no seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, no primeiro capítulo daquele livro, intitulado Sobre a Natureza e Especificidade da Educação, o professor Saviani define que cabe à educação escolar a tarefa de socialização do saber sistematizado.
Então, cabe à escola levar a todas as crianças, adolescentes e jovens o conhecimento nas suas formas mais elaboradas, mais desenvolvidas, que o professor Saviani chamou de saber sistematizado. É necessário que o conhecimento nas suas formas mais ricas seja socializado, isto é, seja levado a todos, que exatamente isso significa socialização, é transformar algo em propriedade de todos, é o oposto da apropriação privada, é o oposto da privatização, é o oposto da propriedade privada, é a socialização do conhecimento científico, as ciências da natureza, as ciências da sociedade, a arte e a filosofia. Então, o conhecimento nas suas formas mais ricas. Há quem pergunte se, nessa defesa da pedagogia histórico-crítica de socialização das ciências, da arte e da filosofia pela escola, se haveria alguma preferência, alguma prioridade que a pedagogia histórico-crítica daria, por exemplo, ao conhecimento científico em detrimento da arte. E não, nunca existiu esse tipo de hierarquização ou de priorização. A pedagogia histórico-crítica, e entendo que não estou de forma alguma falando apenas em meu nome, mas eu entendo que falo em nome desse coletivo que existe no Brasil todo, de educadores que trabalham com a pedagogia histórico-crítica, que procuram contribuir para o crescimento e o desenvolvimento dessa pedagogia, tanto em seus aspectos teóricos como práticos, de que nós valorizamos o conhecimento, o saber sistematizado, tanto nas suas elaborações científicas, como artísticas e filosóficas. O ser humano precisa, para se desenvolver de forma plena, isto é, omnilateral, o ser humano precisa das ciências, o ser humano precisa da arte, o ser humano precisa da filosofia. Então, não há nenhuma estranheza, não há nenhum deslocamento de foco abordar a questão da arte, do ensino da arte na educação escolar, a partir da perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Quando a gente fala, então, que cabe à escola a socialização do saber sistematizado, nós estamos igualmente valorizando o conhecimento nessas suas várias expressões. Uma outra pergunta também que costuma ser feita é se a pedagogia histórico-crítica, ao defender que cabe à escola a socialização do saber sistematizado, estaria desconsiderando o saber cotidiano, estaria desconsiderando aqueles conhecimentos que as pessoas adquirem, que as pessoas empregam, que as pessoas transformam nas suas práticas cotidianas. Também, nesse caso, a resposta é negativa. A pedagogia histórico-crítica não postula de forma alguma que a escola desconsidere o conhecimento cotidiano, aquele conhecimento que se faz presente na prática diária das pessoas. O que a pedagogia histórico-crítica defende é que cabe à escola realizar um processo por meio do ensino e da aprendizagem das ciências, da arte, da filosofia, realizar um processo de superação por incorporação do senso comum, que, aliás, é uma tese defendida pela pedagogia histórico-crítica, já desde aquele livro do professor Saviani, aquela coletânea
de textos dele, intitulada Educação do Senso Comum, a Consciência Filosófica, é uma tese que a pedagogia histórico-crítica defende, apoiando-se, entre outros autores, em Gramsci, Antônio Gramsci, uma referência importante para a pedagogia histórico-crítica. Mas também, no nosso caso, quando estamos falando da questão do papel da arte na formação humana, e apoiando-nos não apenas em Gramsci, em Vygotsky, em outros autores, mas também em Marx e Engels, é claro, mas também em Lukács, George Lukács, né, o filósofo marxista húngaro George Lukács. Também Lukács, a relação entre o conhecimento científico, a arte e o conhecimento cotidiano é algo trabalhado de maneira muito profunda, dialética, né, na qual o Lukács mostra que a arte, ao mesmo tempo que ela parte do conhecimento cotidiano, da vida cotidiana, ela vai além, ela supera a vida cotidiana, né? E aqui eu já então passo para o que eu escolhi como o eixo central a partir do qual desenvolver essa temática das contribuições da pedagogia histórico-crítica para o ensino da arte na educação escolar, que é a questão da catarse. A partir da análise da catarse, eu vou procurar desenvolver com vocês uma reflexão sobre as contribuições da pedagogia histórico-crítica para o ensino da arte na educação escolar. Mas lembrando que, como eu disse a vocês, esse tema proposto para essa palestra de hoje poderia também ser abordado por outros ângulos, e como nós teremos bastante tempo para o nosso debate, para as questões, então, se for necessário, abordaremos, é claro, outras questões que eu não contemple na minha fala. Mas eu escolhi, então, a catarse. Por que escolhi a catarse? Por vários motivos. Um deles, que é o de que vocês sabem, quem tenha assim, algum conhecimento da pedagogia histórico-crítica, sabe que o professor Saviani, desde o seu livro Escola e Democracia, num dos capítulos daquele livro, capítulo esse intitulado Escola e Democracia 2, para além da teoria da curvatura da vara, o professor Saviani, naquele texto, apresenta o que ele chama, então, o método da pedagogia histórico-crítica, fazendo uma contraposição entre esse método e o método da escola tradicional e o método da escola nova. Porque no texto anterior, no capítulo anterior daquele livro, o professor Saviani havia desenvolvido uma crítica tanto à escola tradicional como as críticas que a escola nova fez à escola tradicional. Então, o professor Saviani desenvolve uma polêmica, e que é a razão pela qual ele intitulou aquele primeiro texto Escola e Democracia, a teoria da curvatura da vara. E lá, então, naquele texto, numa certa altura, ele analisa o método da escola nova, o método da escola tradicional, fazendo as suas ponderações críticas, defendendo sua tese crítica ali, né? Aí, quando chega nesse outro texto, né, que é o terceiro capítulo do livro Escola e Democracia, o professor Saviani, então, vai além. Por isso que o texto se chama Para Além da Teoria da Curvatura da Vara. E ele vai além da polêmica com o método da escola tradicional, com o método da escola nova, e apresenta, né, nas linhas essenciais, o que ele defende ser o método da pedagogia histórico-crítica. Não entrarei aqui na discussão detalhada dessa questão do método da pedagogia histórico-crítica, mas estou mencionando isso só para lembrar que o professor Saviani define como um momento culminante
do processo educativo o momento da catarse. E ele, então, emprega naquele texto a definição gramsciana de catarse. Ele, então, cita Gramsci, ele incorpora a definição gramsciana de catarse e analisa, então, a catarse como o momento culminante do trabalho educativo, do processo educativo, o momento culminante, o momento decisivo do método da pedagogia histórico-crítica. Na verdade, não é só do método da pedagogia histórico-crítica, né? Na verdade, o professor Saviani está defendendo a tese, com a qual eu concordo, de que o processo educativo, o seu momento culminante é a catarse. Então, já foi, o próprio professor Saviani já escreveu em outros momentos sobre essa questão, já deu entrevistas sobre essa questão, vários pesquisadores já se debruçaram sobre essa questão, escreveram dissertações de mestrado, tese, etc. Então, não é o caso aqui de ficar mencionando todos esses trabalhos, né? E já direi que a minha interpretação da catarse, né? E ela incorpora, é claro, essa abordagem do professor Saviani sobre a catarse no trabalho educativo e, portanto, a concepção gramsciana, a definição gramsciana de catarse, mas incorpora também os estudos lucatianos sobre a catarse na arte. Como Lukács estudou a questão da catarse e o seu entendimento do que seja a catarse. E apoiando-me em todos esses autores, né, já de início defendo a ideia de que a catarse não é de forma alguma uma categoria, né, um processo que ocorra apenas na relação entre os indivíduos e as obras de arte. Ou seja, a catarse não é uma categoria exclusivamente estética. A catarse é uma categoria da vida. Aliás, isso não é ideia original minha de forma alguma, isso está em Lukács, o próprio Lukács afirma que a catarse chega à arte, ela chega à arte porque ela já existe na vida. A arte incorpora a catarse nos seus processos, mas a catarse já existe na vida. E quando o professor Saviani, a partir de Gramsci, apresenta a catarse como um momento culminante do processo educativo, ele também está fazendo essa afirmação, né? Ele está afirmando que o processo educativo, ele produz catarses. E é claro que o processo educativo não trabalha só com a arte, o processo educativo trabalha com o saber sistematizado em suas várias formas. Então, a catarse, ela não é exclusiva das relações entre os indivíduos e a arte. A catarse é um fenômeno que existe na vida. Pois bem, mas o que é então a catarse? Qual a importância da catarse para a educação? Qual a importância da catarse para a arte? Qual a importância da catarse para o ensino de arte na educação? Para não criar nenhum suspense sobre o meu entendimento de catarse, já explicarei que entendo por catarse um processo que gera um salto qualitativo nas relações entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. Em outras palavras, a catarse gera transformações nas relações entre o indivíduo e o mundo, entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. Essas transformações se caracterizam por saltos qualitativos,
por saltos qualitativos no processo de desenvolvimento da pessoa como um ser humano, no processo de humanização dos indivíduos. Aliás, por falar em humanização e por falar em pedagogia histórico-crítica, lembremos que o professor Saviani, também no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, no texto sobre a natureza e a especificidade da educação, define o trabalho educativo, como vocês já sabem, define o trabalho educativo como o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Então, o ato educativo, né, o trabalho educativo, é um processo de produção nos indivíduos da humanidade que vem sendo produzida historicamente. É por isso que naquele meu livro publicado em 2016, intitulado Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, eu afirmo no primeiro capítulo daquele livro que o trabalho educativo é um processo de reprodução, mas não reprodução no sentido, como muitas vezes se usa esse termo, né, que é um sentido mais negativo, que é o de, ou de reprodução do status quo, reprodução das relações sociais de produção, reprodução da divisão social do trabalho, reprodução da alienação, ou também no sentido negativo, como às vezes se utiliza, a reprodução como uma repetição de algo sempre igual, né? Sempre repetindo tal como já existe alguma coisa, de maneira mecânica, de maneira não criativa. Então, eu utilizo o conceito de reprodução numa perspectiva dialética, entendendo por reprodução o processo no qual existem dois polos, que é o de conservação daquilo que já existe e criação do novo. Na reprodução, essas duas coisas acontecem. Na reprodução, há, ao mesmo tempo, a conservação do existente, mas também o surgimento, ainda que muitas vezes imperceptível, mas um surgimento do novo. Então, o processo de reprodução, eu não o entendo como um processo de repetição daquilo que já existe, sempre igual a si mesmo. Não é nosso tema aqui, poderíamos até discorrer e conversar sobre a questão da reprodução no trabalho educativo, no ensino da arte, etc., mas eu só estou mencionando isso porque eu fiz menção ao conceito de trabalho educativo, né, que o professor Saviani apresenta no seu livro, para lembrar que o processo de catarse, ele é um processo de humanização, ele é um momento do processo de humanização, ele é um salto qualitativo nessas relações entre o indivíduo e o mundo, o indivíduo e a objetividade sociocultural. Bom, entendendo dessa maneira a questão da catarse, né, eu também defendo, e isso é outra tese utilizada, trabalhada pela pedagogia histórico-crítica, que vem de Karl Marx, e que também é algo adotado por Lukács, por Vygotsky e por outros autores marxistas, que é a tese sintetizada naquela clássica frase de Marx, aquela clássica formulação de Marx nos Grundrisse, que é a afirmação de que a anatomia humana é uma chave para a anatomia do animal. Então, perdão.
Se nós incorporarmos esse princípio de que a análise de um fenômeno nas suas formas mais desenvolvidas é uma chave para compreendermos esse fenômeno em suas formas mais simples, também podemos aplicar essa indicação metodológica para a análise da catarse. Ou seja, para entendermos a catarse também nas suas formas mais simples, podemos seguir o caminho inverso. Por isso que o Vygotsky chamou esse método de Marx de um método inverso, ou seja, ao invés da gente seguir o desenvolvimento, né, do mais simples ao mais complexo, nós podemos partir do mais complexo e voltando nesse processo, né, até as formas mais simples. Então, no caso da catarse, podemos também analisar a partir das formas mais complexas e chegando até as formas mais simples e compreender as formas mais simples de catarse a partir das formas mais complexas. E também fazer depois o caminho inverso. Partimos das formas mais simples para ver como que chegamos às formas mais complexas, aquilo que poderíamos chamar as formas clássicas de catarse. O que seria um processo catártico na sua forma clássica, na sua forma mais desenvolvida? Eu diria que, eu vou dar 2 exemplos. Um deles é quando o indivíduo passa por uma grande transformação na sua visão de mundo. Quando o indivíduo dá um salto qualitativo na sua visão de mundo, e um salto qualitativo em direção àquilo que podemos chamar uma concepção de mundo imanentista. O que é uma concepção de mundo imanentista? É aquela que vê o ser humano e o mundo no qual nós, seres humanos, vivemos como resultado das próprias ações humanas, resultado da atividade humana. É claro que, quando a gente fala que o mundo é resultado das nossas ações, isso tem que ser entendido de forma relativa. É claro que o nosso planeta já existia antes que existisse a nossa espécie, a vida surgiu em nosso planeta e evoluiu e se transformou durante muito tempo, até que surgiram as primeiras espécies humanas, e as espécies humanas também foram se sucedendo até que surgiu nossa espécie, que é Homo sapiens. Então, não estou de forma alguma, claro, afirmando que o planeta seja obra nossa, né? O planeta já existia, a vida já existia, a natureza já existia. Entretanto, nós, seres humanos, nos relacionamos com a natureza de forma transformadora. O ser humano transforma a natureza para o bem e para o mal. Nem sempre nossa atividade de transformação da natureza gera bons resultados. Nós estamos vendo, na atualidade, né, em que a sociedade capitalista chegou a um extremo de processo de destruição da natureza para a produção desenfreada de mercadorias. Então, nós estamos vendo que o ser humano, sim, na transformação da natureza, é capaz de produzir coisas que não são boas para a natureza e que não são boas também para os seres humanos. A despeito disso, porém, o fato é que nós, seres humanos, não temos outra forma de nos relacionarmos com a natureza a não ser transformando-a. Nós transformamos a natureza ao nos relacionarmos com ela. E, dado o fato de que os seres humanos se espalharam por todo o planeta, a espécie humana, dado o fato de que a sociedade capitalista tornou-se uma sociedade mundial, né? Então, as atividades de produção e reprodução da materialidade da vida humana, né, fazem com que, de fato, o mundo no qual nós vivemos seja obra nossa, para o bem e para o mal. Nós somos responsáveis por esse mundo.
não foram extraterrestres que vieram aqui e definiram que o mundo seria dessa forma, não foram deuses que decidiram que o mundo seria do jeito que é. O mundo é resultado das ações humanas, das escolhas que os seres humanos têm feito ao longo da história, diante das forças da natureza, diante dos objetivos que os seres humanos colocam para as suas ações. Então, o mundo é obra nossa. E ao transformarmos a realidade no processo histórico, a humanidade tem transformado a si própria. É uma dialética de transformação objetiva e subjetiva, transformação do objeto e transformação do sujeito. Nesse processo, temos nos humanizado e temos humanizado o mundo. Temos também nos alienado e também temos produzido desumanização. Mas tudo isso é obra nossa. Então, uma concepção imanentista é uma concepção que analisa o mundo e a vida humana como resultado imanente da prática social. Portanto, não é algo que dependa de alguma transcendência, que dependa de um além, que dependa de forças do além que determinem a nossa realidade. Nós somos os responsáveis por esse mundo. Bom, então, quando o ser humano, o indivíduo, transforma a sua visão de mundo em direção a uma concepção mais de mundo, de vida, de sociedade mais próxima disso que eu estou chamando de concepção humanentista, esse indivíduo está se transformando no sentido de assumir-se como sujeito da sua individualidade, como sujeito da vida. E se nós pensarmos isso coletivamente, para além só da vida do indivíduo, pensarmos na catarse coletivamente, nós temos então as pessoas coletivamente assumindo-se como sujeitos da história. E aí nós temos a outra forma, outro exemplo de catarse que eu ia dar, numa forma bastante desenvolvida, que é a transformação revolucionária da sociedade. A revolução é uma catarse, é uma transformação coletiva, é um salto qualitativo que transforma o mundo, que transforma a sociedade e transforma também as próprias pessoas. É a relação entre transformar o mundo e transformar a si mesmo. Relação essa que já encontramos em Marx, que foi desenvolvida por Engels, por Gramsci, por Lukács e etc. Bom, isso é catarse. Esses são exemplos clássicos de catarse. Isso é a catarse na sua forma mais desenvolvida, mais complexa, mais rica. Mas a catarse também ocorre de formas mais simples, que não necessariamente tem essa conotação político-ideológica. Por exemplo, a pessoa aprende a tocar um instrumento musical. Quando a pessoa aprende a tocar um instrumento musical, isso é um processo catártico. Isso é uma transformação, é um salto qualitativo nas relações entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. Mas isso não necessariamente tem uma conotação político-ideológica explícita. Um vínculo político-ideológico explícito. Outro exemplo, a criança, quando adquire o domínio da língua falada. Vygotsky é muito enfático, muito claro na afirmação de que esse é um momento de profunda transformação da criança, de um grande salto no desenvolvimento do psiquismo. Outro momento de grande salto no desenvolvimento do psiquismo é quando a criança é alfabetizada, quando ela adquire o domínio da língua escrita. Mas
esses são exemplos de grandes saltos, de grandes transformações catárticas no desenvolvimento de um ser humano. Mas, na verdade, essas grandes transformações catárticas também ocorrem porque vão se processando e se acumulando, eu diria, pequenas catarses. Transformações não tão perceptíveis, ou talvez perceptíveis a um olhar mais sutil, mais atento, até mais treinado para perceber essas transformações, mais preparado para se dar conta de que elas estejam ocorrendo. Então, eu não entendo que a catarse só ocorra quando existem momentos de, por exemplo, grande comoção emocional, que é o caso das vezes as pessoas entenderem, por exemplo, no campo da arte, né, que a catarse necessariamente envolveria uma comoção emocional muito intensa. Pode envolver, sim. A catarse pode envolver emoções bastante intensas, mas não é a intensidade das emoções que vai caracterizar o processo como catártico. O que caracteriza o processo como catártico é exatamente o fato de que nós saímos daquele funcionamento rotineiro da cotidianidade e nos colocamos numa outra posição, enxergando a nós mesmos, a nossa vida e ao mundo de uma forma qualitativamente diferente. É claro que quando nós falamos de catarse na infância, catarse para as crianças, trata-se de um processo no qual o próprio sujeito, no caso a criança, não tem consciência de que ele está acontecendo. E mesmo os adultos que estão em volta da criança muitas vezes não se dão conta das catarses que estão acontecendo. Mas quanto mais o indivíduo vier a se desenvolver em direção àquilo que eu chamei a individualidade para si, mais o indivíduo poderá se tornar consciente, deverá se tornar consciente das transformações catárticas pelas quais passou, pelo menos daquelas principais, e vai tomando consciência de como ele foi mudando nas relações consigo próprio, com o mundo, com a sociedade, com a vida humana. Então, o trabalho educativo é um trabalho que vai produzindo as catarses nos indivíduos, é claro, vai produzindo se trabalhar com o conhecimento que seja realmente rico em termos de síntese de experiência humana. E aqui falando, então, da arte, né? Lukács, ele é bastante esclarecedor. Vocês vão ter uma mesa sobre o Lukács, vão discutir mais profundamente isso, né? Mais detalhadamente, mas o Lukács é muito esclarecedor no sentido do quanto a arte pode produzir no indivíduo esse processo catártico que faz com que o indivíduo perceba, né, pelo menos momentaneamente, pelo menos parcialmente, na relação com determinadas produções artísticas que sejam ricas, o indivíduo perceba a sua própria vida e a vida humana para além do imediatismo e do pragmatismo da vida cotidiana. Que o indivíduo perceba que a vida é um processo pleno de possibilidades. E também perceba que a sociedade marcada por relações de dominação, por alienação, por cerceamento da vida humana, essa sociedade ela é extremamente contraditória, porque ao mesmo tempo que se criam possibilidades de desenvolvimento, de uma vida humana mais rica, mais plena, mais múltipla, mais desenvolvida, muitas dessas possibilidades não se concretizam. Então, a catarse, ela também pode produzir em nós, às vezes, um sentimento de insatisfação.
Insatisfação no sentido de que a gente percebe que a nossa vida pode ser mais rica e poderia ter gerado mais desenvolvimento em nós até aqui. Que a nossa vida poderia ser mais plena de sentido, mais múltipla, mais enriquecida, que a nossa vida poderia ter alcançado níveis de realização como seres humanos maior. Então, a catarse não é como também alguns pensam, né? Um processo psicológico de alívio emocional. Fiquei aliviado, né? Desabafei, soltei meus sentimentos. Não, a catarse, ela é uma transformação qualitativa que é ao contrário. Ela pode gerar inquietação, insatisfação, porque nós nos damos conta que a vida verdadeiramente humana, muitas vezes, está distante daquilo que é o nosso cotidiano limitado, o nosso cotidiano cerceado. E aí, para a gente passar, né, para o nosso debate, pensem como a arte, e não só a arte, as ciências e a filosofia têm papel igualmente importante nesse sentido, por meio do ensino da arte na escola, na atualidade, como é possível, sim, produzir as catarses de maneira a combatermos, a caminharmos na direção oposta a esse tristíssimo processo de profunda alienação que o obscurantismo beligerante tem produzido nas consciências na atualidade, ou seja, a luta contra a desumanização. Me parece que, se nós formos pensar no ensino da arte, na educação escolar, a partir da pedagogia histórico-crítica, não pode ser numa outra direção que não seja a de uma luta permanente contra a desumanização pelas pessoas, a desumanização das pessoas pelo neoliberalismo irracional e desumano e pelo obscurantismo beligerante. Então, o oposto de tudo isso que eu estou falando, né, eu vou encerrar com uma imagem muito triste, que é o oposto de tudo isso que eu estou falando. Quando o atual presidente do Brasil, o Capitão Mito, e seus aliados lançaram a proposta de um novo partido, a Aliança pelo Brasil, vocês viram que foi produzida, né, uma obra que o seu criador, né, pretendeu ser uma obra de arte. Ele, com cartuchos de armas de fogo, cartuchos de balas, né, de armas de fogo, ele construiu um painel escrito Aliança pelo Brasil e tinha lá um logotipo, né? Então, isso é o oposto de tudo que eu estou falando. Isso é a imagem da desumanização, é a imagem da barbárie, da defesa explícita da barbárie. Então, me parece que defender o ensino da arte na perspectiva da pedagogia histórico-crítica é caminhar exatamente na direção oposta. É fazer com que o ensino da arte na educação escolar torne desnecessário explicarmos para as pessoas por que um painel como esse é a representação da barbárie e da desumanização. Bom, eu creio que, estou vendo aqui, né, já 17h54, poderíamos agora passar para as perguntas, para o debate, e agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito bem, muito obrigada, professor Newton. As suas palavras alentam os nossos estudos e também
nos deixam mais curiosos para ir buscar as fontes e aprofundar todas as questões. Queria dizer aos nossos ouvintes que queiram fazer perguntas, coloquem em caixa alta a palavra pergunta e façam as suas questões, que teremos aqui o maior prazer em debatê-las. Nós temos, por hora, a questão da Maristela Miller, e ela pergunta: por que pensar a catarse por meio de Gramsci e não por Vygotsky? E ela exemplifica com o livro Psicologia da Arte. Tem alguma diferença? Há algumas diferenças, sim, na acepção gramsciana e na acepção vygotskiana de catarse, né? Entretanto, a visão de Vygotsky sobre a arte, e eu procurei explorar isso em alguns trabalhos meus, e orientando os meus também procuraram fazer isso, a visão que Vygotsky tinha da arte, do papel da arte no desenvolvimento do psiquismo humano, era uma visão exatamente nessa direção da superação da vida cotidiana. E eu já, inclusive, em palestras e textos, menciono um exemplo que o próprio Vygotsky dá quando quer explicar a sua visão do papel da arte, né? O exemplo que ele dá é o seguinte, que existe na Bíblia, nos evangelhos, existe o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Então, esse milagre, segundo a Bíblia, teria ocorrido porque uma multidão seguia Jesus e, num certo momento, as pessoas estavam com fome, e aí, para alimentar as pessoas, Jesus pediu que recolhessem o que havia tinha lá peixes e pães, né, em alguns cestos, e ele disse, olha, pode distribuir para todo mundo. Aí saíram distribuindo, e para surpresa de quem estava distribuindo, não só foi suficiente, como depois recolheram o que sobrou, e sobrou muito mais do que tinha de início. Então é o famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Vygotsky diz, se a arte fosse apenas isso, né, se ela teria um efeito apenas multiplicador daquilo que já existe no cotidiano, porque as pessoas no dia a dia já comiam pão, já comiam peixe, então só multiplicou aquilo que já existia no cotidiano delas. Aí ele compara com outro milagre, que foi o milagre da transformação da água em vinho. Então, havia uma festa de casamento e estaria faltando vinho a uma certa altura da festa, e aí Jesus teria transformado a água que estava lá nos tonéis, teria transformado em vinho, serviram, as pessoas gostaram muito do vinho, etc. Aí Vygotsky diz, aí é diferente. Partiu-se de algo que existia e houve uma transformação. Então Vygotsky diz, a arte, ela parte daquilo que existe na vida das pessoas, ela parte daquilo que existe no seu cotidiano, porém ela transforma em algo diferente. Ela transforma, ela faz uma transformação semelhante a essa de transformação da água em vinho. A arte, ela se apropria dos elementos da vida, porém os transforma em algo qualitativamente novo. Então, nesse sentido, eu diria que, embora as análises que Vygotsky faz especificamente sobre a catarse sejam tanto diferentes da análise que Gramsci faz da catarse, eu entendo que a visão que Vygotsky tinha das relações entre a vida cotidiana e a arte são compatíveis com a concepção gramsciana de catarse. Muito bem. Professora, pergunta do Bernardo Oliveira.
Ele pergunta quais as humanidades são produzidas historicamente, né? Talvez eu entendi aqui, acho que ele quer que o senhor ressalte algum exemplo dessas humanidades que são produzidas historicamente. Eu estou entendendo, por favor, Bernardo, me corrija se eu não tiver entendido corretamente, né? No caso, ele está fazendo referência ao conceito que eu mencionei de trabalho educativo, do professor Saviani, que o trabalho educativo é o ato de produzir nos indivíduos a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Então, é a ideia do processo histórico de humanização, de produção da humanidade. O ser humano vai produzindo aquilo que o define como humano, aquilo que vai constituindo o gênero humano. Então, essas conquistas do processo de humanização, elas ocorrem desde vamos dizer, da base da vida humana, que é essa atividade de transformação da natureza, que é ela que constitui a base da vida humana. Então, Marx e Engels escreveram naquele livro A Ideologia Alemã, escreveram que os seres humanos começam a se diferenciar dos animais quando começam a produzir os meios de satisfação das suas necessidades. Então, isso teria sido o primeiro ato histórico, a produção dos meios de satisfação das necessidades, ou seja, a produção de instrumentos. Então, a produção de instrumentos foi o primeiro ato de produção de humanização, porque está se transformando a realidade, transformando objetos da natureza e fazendo com que eles adquiram características definidas pelos seres humanos. Eles se transformam em seres humanos. Ao mesmo tempo, nesse processo, os seres humanos estão transformando a si mesmos, porque quando o ser humano passa a produzir instrumentos e empregar instrumentos, é preciso que os seres humanos desenvolvam capacidades físicas e mentais para a utilização desses instrumentos. Vamos fazer que o Vygotsky venha nos auxiliar nessa análise, né? Vygotsky diz que nesse mesmo processo que o ser humano está trabalhando, transformando a natureza, produzindo instrumentos, o ser humano foi produzindo os instrumentos psicológicos ou signos. E os instrumentos psicológicos, eles foram criados e desenvolvidos pelos seres humanos para agir sobre o próprio psiquismo humano. E esses instrumentos psicológicos foram sendo organizados na forma de sistemas de instrumentos psicológicos. Isso também é um processo de humanização. Quando Vygotsky dá exemplos de instrumentos psicológicos, ele coloca as obras de arte como exemplos desses complexos sistemas de instrumentos psicológicos. Então, estamos falando, a linguagem, a língua falada, a língua escrita, são exemplos de sofisticadíssimos sistemas de instrumentos psicológicos que fazem parte do processo de humanização. Então, à medida que o ser humano foi avançando historicamente, ele foi produzindo conhecimentos, ele foi desenvolvendo capacidades, desenvolvendo formas de relacionamento social, desenvolvendo tipos de atividade social. Tudo isso faz parte da produção da humanização. Agora, como eu analiso no capítulo 2 do meu livro A Individualidade para Si, esse processo tem ocorrido na história humana de maneira contraditória, ou seja, a história humana nem de longe pode ser vista como sendo apenas humanização. A história humana tem produzido também muita alienação. A história humana até aqui tem sido uma luta permanente entre humanização e alienação. Muitas vezes
conquistas na humanização se dão a partir de formas profundamente alienantes de atividade humana, de atividade social. Então, isso que nós chamamos, que o professor Saviani chamou a humanidade produzida histórica e coletivamente pelos homens, né, exige um posicionamento da nossa parte, porque é o que o professor Saviani diz, né, que o trabalho educativo, ele exige que nós analisemos disso que a humanidade tem produzido ao longo da história, o que deve fazer parte da formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das novas gerações. Então, responder o que humaniza, né, faz parte do trabalho educativo, faz parte de responder a pergunta: o que deve ser transmitido às novas gerações? Não sei se era nessa direção que ia a pergunta do Bernardo. Obrigada, professor. A Bruna Heck pergunta: professor, já vi questionamentos sobre parecer redundante afirmar que a educação é processo de humanização. Poderia explicar, na perspectiva da PHC, o que significa o ato de humanização? Acho que o senhor já falou um pouquinho sobre isso, né? Se puder complementar. Mas posso falar brevemente em relação, que eu falei mais no sentido histórico, né? Agora posso falar mais no sentido do indivíduo. Quando nasce uma criança, quando nasce um ser humano, né? Esse recém-nascido é humano, é claro, porque pertence à espécie humana. E inclusive nasce já com expectativas sociais, né? Por parte dos pais, por parte das pessoas e assim por diante. Então, é um ser humano. Porém, é um ser que ainda precisará adquirir ao longo de sua vida necessidades e capacidades humanas. E isso é humanização. Quando nasce o recém-nascido, né? O recém-nascido ele tem necessidades estritamente biológicas. Precisa de alimento, precisa de proteção, né? Então, ele tem necessidades biológicas. Mas essa pessoa humana vai adquirindo, à medida que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, necessidades que vão ampliando o seu mundo, né, para além das necessidades puramente biológicas. Claro, as necessidades biológicas não deixam de existir, embora elas possam passar por transformações, mas o indivíduo vai adquirindo novas necessidades. Então, eu tenho uma interpretação nisso da obra de Marx em relação à questão da humanização. Eu leio em Marx a ideia de que o ser humano se humaniza à medida que ele vai adquirindo necessidades que ultrapassam o plano da mera sobrevivência. Que ele vai adquirindo, por exemplo, a questão da arte. O Marx diz nos manuscritos econômico-filosóficos que o ser humano faminto não tem olhos para o mais belo espetáculo, não tem olhos para a beleza. Por quê? Porque a sua necessidade está reduzida à sobrevivência, está reduzida ao mais elementar, que é manter-se vivo. Mas à medida em que a sociedade consiga se organizar de uma tal maneira que assegure a sobrevivência de todas as pessoas, então as pessoas passam a ter outras necessidades além da sobrevivência. Então, humanizar-se é adquirir e desenvolver capacidades próprias aos seres humanos, muitas das quais o indivíduo não possui ao nascer, né? Por exemplo, a capacidade de se comunicar pela língua falada, que nós estamos empregando neste momento, mas também adquirir necessidades mais elevadas que vão além
da mera sobrevivência e, eu diria, e aqui entra a questão da arte e da educação escolar, necessidades que ultrapassem o plano da vida cotidiana, daquele pragmatismo que é característico da vida cotidiana. Aliás, é uma tese que eu tenho defendido, uma polêmica, né, em relação a algumas pedagogias que entendem que a educação escolar ela deve se limitar a satisfazer as necessidades espontâneas que as pessoas trazem da sua vida cotidiana. E eu defendo que, sem desconsiderar as necessidades que as pessoas tragam à escola a partir da sua vida cotidiana, então, sem desconsiderar essas necessidades, a escola tem por objetivo produzir nas crianças, nos jovens, novas necessidades. Necessidades mais elevadas que ultrapassem esses limites da cotidianidade. Isso, para mim, é humanização. Então, não é redundante, de forma alguma, afirmar que a educação é um processo de humanização, até porque a gente precisa discutir, como eu estou procurando fazer aqui, o que nós entendemos por humanização. Muito bem. A professora Maria Lucila pergunta: como o senhor vê a importância da praxis criadora, fazer artístico, e da recepção da arte no contexto do ensino de arte? Eu não sou artista, então tenho meus limites, né, em relação a essa resposta. Não sou educador que trabalhe com as artes, mas a partir das minhas reflexões e de meus estudos sobre a educação em geral, e de meus estudos em autores como Lukács sobre a arte na história e na vida dos seres humanos, eu entendo que nós não devemos, e a partir também daquilo que eu comentei durante a minha fala, o conceito dialético de reprodução, que nós não devemos separar no trabalho educativo com a arte a criação, né, da reprodução. A reprodução é fundamental para a humanização do ser humano e ela não se opõe de forma alguma ao desenvolvimento da capacidade criativa. Recentemente foi publicado um texto que eu escrevi junto com o professor Efraim e o professor Ricardo Eleutério, um texto na Revista Brasileira de Estudos da Presença, intitulado Determinação e Liberdade na Criação Mediada por Sistemas de Signos. Determinação e liberdade na criação mediada por sistemas de signos. E lá, a análise que apresentamos é uma análise que mostra que a criação, ela nunca é criação a partir do nada. Ela sempre é transformação do que existe. A criação a partir do nada, ela só existe como um mito, né? Aquele mito do ser todo-poderoso que cria o universo, que cria o céu, a terra, essas coisas. Então, é um mito religioso. Mas a criação como a realização humana, que é a única que conhecemos, na verdade, é um processo de transformação do que existe. E no trabalho educativo, né, no trabalho com a arte na educação escolar, eu entendo ser de grande importância trabalharmos com a dialética entre apropriação e objetivação, que é uma análise que eu desenvolvo no capítulo 1 do meu livro Individualidade para Si, baseando-me em Marx, em Vygotsky, Leontiev, Lukács, Agnes Heller, vários outros autores. Então, e vai nessa direção de que o indivíduo precisa se apropriar da riqueza
cultural humana, então aí estamos incluindo, né, se apropriar da arte, se apropriar da riqueza artística humana, e nesse processo de se apropriar da arte, o indivíduo também vai se objetivando. É a mesma coisa, a criança que está se apropriando da língua falada ou da língua escrita e que também está se objetivando por meio da língua falada e por meio da língua escrita. Então, eu vejo, né, a praxis criadora como algo que não se separa do processo de apropriação da cultura existente, de reprodução da cultura existente. E aí me permitam pichar um pouquinho mais essa resposta e ligar com algo que eu analiso também nesse meu livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, né, que é exatamente a ideia de que quando nós nos apropriamos da experiência histórica objetivada, acumulada, sintetizada nas produções culturais, toda essa experiência humana, né, é trazida à vida novamente. Por isso que eu uso a metáfora da ressurreição dos mortos. O trabalho educativo ressuscita, né, toda essa vida que está em estado de latência na produção cultural acumulada ao longo da história. E quando nós fazemos isso, quando nós ressuscitamos os mortos, eles se apoderam de nós, eles se incorporam ao nosso ser, à nossa individualidade, à nossa maneira de agir, de pensar, de sentir e de nos expressarmos. Então, eu diria que a praxis criadora, ela se manifesta nesse processo pelo qual nós ressuscitamos os mortos e os mortos se apoderam de nós, e aí nós desenvolvemos a capacidade de criar, de fazer surgir novas coisas a partir do trabalho realizado com aquilo que já existe. Muito bom. A Silvia Gesser pergunta: como propiciar aos alunos uma educação libertadora, de acesso às diferentes manifestações culturais e artísticas, se os próprios professores não as experienciam? Esse é um desafio, né, professor? Então, os professores precisam experienciar, ter essa experiência, né? Os professores precisam, é o que eu falei sobre a catarse, né? Bem, para que o trabalho educativo produza catarse, é preciso que a catarse também se produza na formação de professores, tanto a formação nos cursos, a formação inicial, né, nos cursos de formação de professores, como também na formação continuada. É preciso que a formação de professores seja um processo de produção de catarses, e infelizmente nós sabemos que não é isso que tem ocorrido em muitos cursos de formação de professores, que se limitam a preparar professores que vão agir com seus alunos mais na direção da adaptação ao status quo, adaptação ao que já está dado no mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea, ou seja, é o oposto, né, de um processo de educação libertadora. Então, eu penso que é preciso que os professores, as professoras, desenvolvam essa relação rica com a arte, né, para que possam produzir isso no trabalho com seus alunos. E aí não é muito diferente do que acontece também com o conhecimento científico. O ponto de partida é nós identificarmos, reconhecermos que precisamos aprender mais, que precisamos saber mais, que precisamos ter uma relação mais rica com os conhecimentos científicos, que precisamos ter uma relação mais rica com a arte, que precisamos ter uma relação
mais rica com a filosofia. Aquilo que eu falei da insatisfação, então, eu acho que isso precisa fazer parte da nossa formação como professores. A insatisfação com o que já sabemos. A insatisfação com vamos dizer, aquilo que já se incorporou em termos de patrimônio cultural à nossa vida. Queremos mais. Queremos mais para a nossa vida e queremos mais para os nossos alunos, né? Tem uma canção que eu ouvi na voz da Maria Bethânia, mas me perdoem, eu não me lembro agora de quem é a autoria dessa canção. Eu até uma vez procurei e deveria ter anotado isso, agora não me lembro. Mas há um verso que diz assim, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu acho que isso é um pouco o que eu penso do nosso trabalho como professor, né, nas condições atuais. Às vezes a gente precisa aprender algo que já deveria saber, mas o fato de tomar consciência de que precisa aprender para ensinar já é um passo significativo, já é um desafio importante. Então, eu não diria que é impossível, eu diria que é um desafio. E é um desafio que tem que ser enfrentado, reconhecendo que nós não podemos ensinar aquilo que não sabemos. Nós não podemos produzir nos nossos alunos um enriquecimento cultural, artístico, científico, etc., se não estivermos lutando permanentemente para produzir esse enriquecimento em nós mesmos. Quando eu falo nós, não é só individualmente, tá? É coletivamente. Nós, educadores, lutando pelo nosso enriquecimento para que nós possamos lutar cada vez mais pelo enriquecimento dos nossos alunos. E, ao mesmo tempo, tem as questões salariais, né, professor? Que com o salário que os professores ganham, é difícil esse enriquecimento cultural, né? Porque um livro de arte é caríssimo, um espetáculo, uma atividade, né? Até a questão do tempo. Com certeza, Maria Cristina. Quando a gente fala desse enriquecimento, isso exige condições objetivas. Né? Não é só querer, não é só vontade da pessoa. É também a criação de condições objetivas. E essas condições objetivas, nós vivemos numa sociedade que é a sociedade capitalista. A pedagogia histórico-crítica defende que a educação lute como parte de um processo mais amplo de transformação da sociedade para a gente superar o capitalismo, né? Para a gente construir o socialismo. Mas o fato é que nós vivemos numa sociedade que é capitalista e nessa sociedade nenhum profissional é valorizado se ele não tiver um salário que lhe permita condições dignas de vida, que lhe permita, como lembrou a professora Maria Cristina, né, no caso da arte, né, que a professora, que o professor tenha condições de se relacionar com a atividade artística, com as produções artísticas, né, nas suas várias formas, nas suas várias manifestações. Então, comprar livro, participar de exposições, assistir, participar, viajar para atividades, enfim, tudo isso na nossa sociedade envolve tempo, a pessoa ter tempo, porque se ela não tem tempo, se ela trabalha até a exaustão, ela não tem tempo para essas coisas, ela precisa de tempo para o seu enriquecimento cultural, ela precisa de dinheiro, enfim, precisa de condições objetivas. É claro, as condições subjetivas também são importantes, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa dizer, eu vou fazer com que isso aconteça. Mas se as condições objetivas não existirem, né, não há vontade que faça com que as coisas aconteçam. Né? Eu tenho dito que é uma ilusão esse tipo de afirmação que diz que basta sonhar e acreditar no seu sonho que ele se torna realidade. Né? Isso é uma ingenuidade muito grande. Né? Para que as coisas se tornem realidade, é preciso que existam as possibilidades objetivas. E Gramsci escreveu isso.
é preciso que existam as possibilidades objetivas, é preciso que nós tenhamos condições de conhecer essas possibilidades que existem, que nós saibamos como utilizar as possibilidades que existem e que nós queiramos utilizar as possibilidades que existem, né? Então, muito bem lembrado, Cristina, obrigado, que não é só uma questão de querer, não, precisa das condições objetivas. Se o professor, a professora não é respeitado, valorizado como profissional, em termos de condições de trabalho e de remuneração, então tudo se torna absolutamente precário, no limite do inviável, né? A Cristiane Ugolini, que é educadora do Museu Histórico de Santa Catarina, escreve aqui no chat: a primeira coisa que nos diz uma obra de arte é que o mundo da liberdade é possível, e isso nos dá força para lutar contra o mundo da opressão. Uma fala do Graciliano Ramos, certamente inspirada no livro que está aí nas suas costas. Muito bem. Continuemos nas nossas perguntas, então. Obrigado pelo comentário, Cristiane. Obrigado. A professora Ana Luísa Ruschel Nunes, da UEPG, parabeniza o professor Newton pela fala e pergunta: poderia abordar sobre os conteúdos clássicos trabalhados por Saviani e pouco compreendido no campo da arte na pedagogia histórico-crítica? Sim. Obrigado, Ana Luísa, pela pergunta. De fato, essa é uma questão muito mal compreendida, né? Há muita polêmica desnecessária em relação a essa questão. Então, me permitam sugerir a leitura de uma dissertação de mestrado que eu orientei. A autora se chama Carolina Góes Ferreira. Então, repetindo, Carolina Góes Ferreira, é uma dissertação sobre o conceito de clássico na pedagogia histórico-crítica. Foi defendida aqui no nosso programa de pós-graduação em educação escolar, na Unesp, campus de Araraquara. Então, a dissertação está disponível lá no repositório da Unesp, né, que tem as dissertações, as teses, etc. Então, fica aí a sugestão. Mas também eu abordo um pouco essa questão, novamente, naquele meu livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, num capítulo em que analiso a questão da concepção de mundo, a importância da concepção de mundo para a educação escolar, porque eu defendo essa tese, que a educação escolar deve transformar a concepção de mundo. E a uma certa altura ali daquele texto, eu discuto a questão do clássico a partir da categoria de marxista de valor, né, principalmente apoiando-me em Lukács, a interpretação lucatiana do que seja quando o professor Saviani defende que o clássico é uma boa referência para pensarmos os currículos escolares, né, ele não está, de forma nenhuma, defendendo, como as pessoas afirmam, uma visão eurocêntrica do que seja os conhecimentos clássicos, uma visão etnocêntrica, não está de forma alguma defendendo uma visão que ignore a história, as transformações no conhecimento, as contradições nos conhecimentos, seja nos conhecimentos científicos, seja nos conhecimentos artísticos ou filosóficos. Então, dizer que a escola, a construção dos currículos escolares possa se beneficiar da ideia de clássico, não significa, em absoluto, nunca foi a intenção do professor Saviani, nem está escrito em seus textos, de forma alguma, a ideia de que uma ideia estática e acrítica do conhecimento, do saber sistematizado. Muito pelo contrário, o professor Saviani sempre defendeu
a questão da historicidade da humanidade, a historicidade do conhecimento, historicidade da educação. Então, quando, por exemplo, a gente defende, no caso das ciências, né, que sejam ensinados determinados conhecimentos científicos, não quer dizer que os conhecimentos científicos não sejam passíveis de questionamento, de superação, né? Porque são produções históricas da humanidade. E no caso da arte, né, dizer que existem... Porque o Vygotsky, por exemplo, o Vygotsky defendia que existem produções, obras de arte que são mais formas de produção artística que são mais ricas do que outras. Vygotsky não era um relativista no campo das artes de forma alguma. Ele, exatamente no seu livro Psicologia da Arte, como foi mencionado aí pela professora Maristela, ele fez estudos, né, para analisar o papel da arte para o psiquismo humano. Ele adotou essa ideia de que se ele estudasse isso a partir das formas mais ricas e desenvolvidas da arte, ele compreenderia também o papel das formas mais simples de arte para a vida humana. Então, isso não significa, de forma alguma, desconsiderar que formas mais simples de qualquer fenômeno social tenham sua importância na prática social e na vida humana. Não significa, de forma alguma, adotar uma visão de eliminação da riqueza cultural humana. Ao contrário, é a ideia de que aquilo que exista de rico, de enriquecedor, nas diversas formas de manifestação artística humana, seja incorporado à vida das pessoas, né? Então, trabalhar com os conteúdos nas suas formas clássicas não tem por objetivo ignorar ou desconsiderar, né, outras formas de manifestação das produções artísticas humanas que existem na prática social. Mas significa que o objetivo é exatamente ampliar os horizontes das pessoas, ampliar o seu universo, como o professor Saviani costuma dizer, né? O objetivo da escola é mostrar a face oculta da lua, é levar às pessoas aquilo que não está dado naturalmente, tranquilamente no seu cotidiano. Eu não estou te ouvindo, Maria Cristina. É que está uma ventania aqui na minha casa, eu acabei de fechar o microfone. A professora Jane Dalva Godin, da Univasf, pergunta: poderia explicar um pouco mais sobre a catarse como transformação revolucionária, diferenciando-a de vínculo ideológico? Talvez eu não tenha me expressado bem quando eu abordei essa questão, que eu abordei muito de passagem. Agradeço pela pergunta, para me permitir explicar melhor o que eu quis dizer, né? É que eu dei exemplos de catarse com uma conotação ideológica clara, né? Eu falei da revolução como transformação da sociedade, e é claro que a revolução, então, é um posicionamento ideológico. Eu falei da catarse como transformação da visão de mundo da pessoa em direção a uma visão de mundo imanentista. Então, a perspectiva ideológica aí também está bastante clara, né? Então, eu dei 2 exemplos de catarse com um componente, um vetor ideológico bastante explícito. Mas, então eu disse, nem sempre, porém, a catarse tem esse vetor ideológico explícito. Não quer dizer... Bom, então, aí eu dei exemplo, a pessoa aprendeu um instrumento musical,
a criança quando aprende a falar, ou quando aprende a escrever. Então, eu quis dizer, isso não necessariamente tem um vetor ideológico explícito. Quando eu falo vetor ideológico, né, direcionamento ideológico, eu estou me referindo a um posicionamento em relação aos conflitos essenciais, fundamentais que existem na nossa sociedade. Ou seja, estou me referindo à questão da luta de classes. Porque a revolução é um posicionamento em relação à luta de classes. A transformação da visão de mundo do sujeito também, no exemplo que eu dei, é um posicionamento em relação a isso, é um posicionamento em relação à vida, ao mundo, é um posicionamento em direção à superação da alienação e etc. Agora, indiretamente, por meio de muitas mediações, há relações entre alfabetização e isso que eu estou chamando de posicionamento ideológico. Por quê? Porque à medida que o indivíduo se aproprie da língua escrita, e se aproprie da língua escrita de uma maneira que o leve a dominá-la, né, de formas cada vez mais ricas, inserindo-se na cultura escrita e dominando as expressões do ser humano por meio da cultura escrita, nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas, mais elaboradas, esse indivíduo terá mais condições, embora não tenhamos garantias nesse sentido, né? Mas ele, em princípio, terá mais condições de vir a dominar formas de pensar sobre o mundo, de pensar sobre a vida, de pensar sobre si mesmo, de se expressar, né? Formas mais ricas, mais elaboradas, mais complexas. E eu diria que, então, em princípio, por exemplo, ele tem mais condições de reagir às fake news. Porque as fake news, a proliferação e a difusão das fake news, entre outras coisas, se aproveita do fato de que as pessoas têm sido doutrinadas, treinadas, a trabalharem só com raciocínios mais imediatos, mais simplificados. As pessoas têm tido mais dificuldade para analisar a vida, os processos sociais, o mundo, a partir de raciocínios mais complexos. O modo de pensar, de reagir das pessoas está muito imediatista, por vários motivos que não dá para analisar aqui, tomaria muito tempo, mas está muito imediatista. Então, eu diria, por muitas mediações, de uma forma muito indireta, há sim relação entre alfabetizar uma criança e propiciar, por meio da educação escolar, a aquisição de formas de pensamento que tenham condições de se opor ao obscurantismo, às fake news, ao negacionismo, a essa brutalidade que tomou conta de largos contingentes, largos setores, infelizmente, da população e da cultura brasileira contemporânea. Então, há relação entre as coisas. Mas eu estou dizendo que nem sempre a catarse aparece com uma feição ideológica imediatamente clara. Às vezes, ela é um processo de salto qualitativo que não se apresenta imediatamente com uma conotação ideológica. Por que eu estou ressaltando isso? Para a gente não pensar também, não raciocinar sobre a catarse de uma maneira que eu chamaria assim uma espécie de politicismo ingênuo, né? De achar que só existe a catarse quando a pessoa assume uma posição política, né? Mas se fosse assim, não existiria catarse na infância.
Aí tem gente que fala, pedagogia histórico-crítica não é para criança. Pedagogia histórico-crítica é só coisa da adolescência para frente, porque já envolve discussão política, etc. Isso é uma compreensão ingênua, né? Eu diria um politicismo ingênuo do que seja uma educação libertadora, uma educação emancipadora. Agora eu vou abrir o microfone. A Magda Schiavon pergunta: professor, esse momento de pandemia gerou diferentes processos catárticos em nossa sociedade, especialmente no campo da educação. Como o senhor vê esses novos processos de humanização? São processos de humanização? Magda, eu vou pedir perdão, mas eu acho que eu não captei muito bem não compreendi o que seriam esses processos catárticos que estariam ocorrendo na educação a partir da pandemia. Eu acho que eu precisaria de exemplos seus para poder entender a que você está se referindo. Eu acho que ela está... Estou interpretando aqui, né? Ela está falando de todas essas coisas que foram criadas na pandemia, né? Estou pensando no ensino remoto, ou mesmo as expressões dos artistas que saíram dos teatros, foram para a rua, foram para as sacadas, né? Esse novo modelo de fazer arte. Eu entendi assim a pergunta, não sei se é isso, ela pode confirmar no chat. Tá. Em relação à educação, o ensino remoto não tem nada de catártico. Eu não vejo catarse alguma no ensino remoto. Não que não seja possível acontecer em catarses por meio do ensino remoto, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque as condições são mais adversas. As condições para que o trabalho educativo alcance os seus objetivos humanizadores, né? Nessa forma remota, são muito adversas, é muito mais difícil. É absolutamente impossível? Não é absolutamente impossível, mas é muito mais difícil. Então, eu não vejo, sinceramente, em que a pandemia, a gente pensa na pandemia, pensa na educação. Então, você tem duas situações, né? Ou educação interrompida, porque educação escolar, porque crianças e jovens não possam ir à escola, né, por causa da pandemia, ou fazem o ensino remoto, a educação à distância. Bom, mas educação à distância assim, as condições são muito adversas, muito adversas. Não é um avanço, educação à distância não é um avanço, é um recurso que a gente está usando excepcionalmente, né, dadas as circunstâncias excepcionais, dada essa tragédia da pandemia, né, essa catástrofe que é a pandemia. Mas não é um avanço, como muita gente está querendo aproveitar-se da situação para difundir aí a educação à distância, e agora estamos no século XXI, demos um salto qualitativo. Não tem salto qualitativo, não. Estamos apenas usando uma ferramenta emergencial que tem muitas precariedades, como é o que está acontecendo aqui hoje com a gente. Exatamente. A professora Giovana gostaria de formular uma questão também. Professor Newton, sobre a questão ainda do processo revolucionário, né, e sobre essa questão da alienação também. Os documentos oficiais a que os professores no Brasil estão tendo acesso, né, causam muita confusão para muitos deles, né, no sentido de naturalizar a arte como algo emancipatório em si. E a gente sabe que o ensino de arte, quando trabalhado de uma perspectiva que não reconhece o trabalho humano enquanto, né, responsável pelo fazer artístico, ele acaba fetichizando a arte, né? Uma arte como se ela fosse
um dom divino para alguns poucos escolhidos e que se materializa em poucas pessoas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre também a possibilidade de, muitas vezes, até às vezes sem querer, mas por falta de informação, os professores fazerem o ensino de arte, infelizmente, de uma maneira muito alienada, e não da maneira como a gente gostaria, de uma maneira revolucionária. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, professora Giovana, pela sua pergunta, né? Bom, primeiro, essa questão da naturalização da arte, né? Como se toda a arte, qualquer tipo de arte, sempre fosse bom, sempre humanizasse. Não, a arte é uma produção humana. E como todas as produções humanas, tem coisas boas e tem coisas ruins. Não é toda arte toda forma de arte que humaniza. Eu dei um exemplo, assim, eu sei que é um exemplo extremo, né? De alguém que se diz um artista plástico e produziu aquele cartucho com balas, né? Perdão, aquele painel com cartuchos de bala de arma de fogo para uma suposta expressão artística, né? Então, você vê, esse é um exemplo extremo para dizer nem todo tipo de arte é bom, nem todo tipo de arte humaniza. Eu iria até mais adiante, né? Me desculpem que se isso... nem tudo que a gente chama de arte, eu acho que mereça realmente ser chamado de arte. Mas aí fica para vocês essa discussão, que são especialistas aí da área, né? Mas, de qualquer modo, nem toda arte humaniza. Nem toda a obra de arte realmente tem o mesmo potencial humanizador. Nem toda prática que se diz artística realmente tem o mesmo potencial de humanização. Primeiro, então essa é uma coisa. Outra coisa, a arte não é um dom de alguns privilegiados, né? A arte é uma atividade humana e, como tal, ela pode e deve ser socializada. Então, eu sei, quando eu dou aula de psicologia da educação para alunas e alunos do primeiro ano do curso de pedagogia, aqui na nossa Faculdade de Ciências e Letras, na Unesp, em Araraquara. Há muitos anos que eu dou aula de psicologia da educação para o primeiro ano do curso de pedagogia. E todo ano, quando eu começo a disciplina, com os primeiros textos que eu trabalho, por exemplo, um texto do Leontiev, daquele livro dele, O Desenvolvimento do Psiquismo, tem um texto intitulado O Homem e a Cultura, eu gosto de começar com aquele texto, e aí eu provoco minhas alunas e meus alunos, dizendo que, a partir do estudo daquele texto, que nós não nascemos com dons, que o ser humano não tem dons, né? Que nós adquirimos capacidades e necessidades humanas, nós nos apropriamos da cultura, nós nos apropriamos da humanidade, nós nos humanizamos. Então, nós não nascemos com dom para a arte. Aí todo ano vem a pergunta do Mozart. Mas e o Mozart? Né? Eu falei, bom, sempre tem essa coisa, né? Em primeiro lugar, sempre perguntam do Mozart e nunca me perguntam dos milhões de pessoas que poderiam ter produzido músicas tão lindas, composições tão lindas ou mais lindas do que as do Mozart, mas que não fizeram isso. Não fizeram isso porque a sociedade não criou condições de vida e condições educativas para que essas pessoas desenvolvessem o talento musical, adquirissem o talento musical. E outra coisa, o Mozart, vamos supor que o Mozart tivesse recém-nascido, sido separado da sua família, levado para um lugar distante, criado numa ilha na qual não existisse música.
ele não tomasse contato com a música em nenhuma forma. Ele teria sido um grande músico? Claro que não. Então, eu discuto isso com os alunos porque é o mito do dom, né? E eu digo assim, o mito do dom, na verdade, é o mito da ausência de dons, né? É assim, eu nasci com um determinado dom e fico feliz por ter nascido com aquele dom, mas por que eu fico feliz? Porque outras pessoas não nasceram. Afinal, dom é um presente, né, que a gente recebe, ou da natureza, ou de Deus, seja lá do que for, é um presente que a gente recebeu. Dom você não escolhe, foi dado para você, né? E aí eu fico feliz, nossa, porque se todo mundo tem, aí eu provoco os meus alunos, eu digo, né, que graça teria? Por que a pessoa ficaria feliz de ter o dom se todo mundo tem? Deixaria de ser dom, né? Passaria a ser um atributo de todos os seres humanos. Mas aí que é a visão de educação da pedagogia histórico-crítica, né? É a visão de desenvolvimento humano do marxismo, do socialismo, é o de que todos nos desenvolvamos, de que o meu desenvolvimento depende do desenvolvimento dos outros. Então, eu não quero me ver desenvolvendo, o meu padrão para ver com que eu esteja me desenvolvendo não é perceber que as outras pessoas estejam ficando para trás, que é o que a sociedade capitalista, a ideologia liberal põe na cabeça da gente, que para você se sentir realizado, você tem que ver que muita gente está ficando para trás e você está lá na frente, né? Não, é a ideia de que estamos todos crescendo juntos. Então, a arte na escola, no meu entender, não é o cultivo dessa ideia distorcida, alienada, né, de uma prática para pessoas privilegiadas, especialmente talentosas, que nasceram com dons, nem, no meu entender, é uma educação pela arte que trate a arte de maneira ingênua, como se a arte não fizesse parte da história, não fizesse parte das lutas humanas. A arte é também posicionamento em relação à humanização e desumanização, né? Eu tenho, por exemplo, aqui atrás o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Para mim, o Dom Quixote, por que o Dom Quixote é um clássico? Ele é um clássico porque ele é uma obra que, nos seus aspectos cômicos e trágicos, trata da questão da humanização e da desumanização. Então, é por isso que é uma obra que superou o tempo, superou as condições em que ela foi produzida e faz com que a gente pense e se coloque diante de questões que se referem à humanização e à desumanização. A arte é a relação com o humano, com o quanto nós, quando foi citada, você poderia ler novamente, Maria Cristina, aquela passagem do Graciliano que você havia lido? Graciliano? Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. A primeira coisa que nos diz uma obra de arte é que o mundo da liberdade é possível. E isso nos dá força para lutar contra o mundo da opressão. Muito bem. Então, veja. Então, se eu entendo bem o Graciliano nessa sua afirmação, né, para que uma obra de arte seja uma obra de valor artístico, ela nos diz algo sobre a liberdade possível dos seres humanos e
ela nos impulsiona a lutarmos contra a opressão. Eu vejo isso no Dom Quixote de La Mancha, que uma vez eu vi um jovem militante socialista, mas um tanto ingênuo, né, num evento que participei, ele questionando, porque soube que na biblioteca do Che Guevara, os livros que o Che Guevara considerava que todo mundo deveria ler, né, tinha lá o Dom Quixote. E aí esse jovem queria saber, mas o que o Dom Quixote tem a ver com a luta de classes, né? Então, é aquilo que eu chamei de um politicismo ingênuo, né? Ele não consegue entender que a luta de classes deve ser vista numa perspectiva mais ampla da história humana, da luta pela humanização. Então, o Dom Quixote nos diz, sim, sobre a liberdade possível e nos dá força para lutarmos contra o mundo da opressão. Muito bem. O nosso encontro começa a se findar, uma pena, mas às 19h30 nós temos a segunda palestra, que está aí anotada no chat, sobre o tema da formação de professores. Algumas das questões que foram debatidas aqui vão ser novamente trabalhadas do ponto de vista da especificidade do ensino de arte, mas certamente com muita conexão com a fala do professor Newton Duarte. E aí eu passo, então, para a última questão, que é da professora Consuelo Chilista, que ela pergunta: professor Saviani, ela primeiro faz uma afirmativa, né? Professor Saviani afirma a importância do acesso dos sujeitos ao conhecimento das propriedades do mundo real, a ciência, e valorização da ética e de simbolização da arte. Professor, poderia desenvolver esse aspecto da simbolização como própria do ensino de arte? Bom, eu não sei se eu vou responder na direção do que a professora Consuelo está esperando, né? Mas eu entendo que eu vou responder de uma maneira lucatiana a essa pergunta, né? O Lukács, ele entende a arte como uma forma do ser humano, né, se relacionar com as grandes questões que envolvem exatamente o vir a ser da humanidade, né? Então, o Lukács, ele entende que a arte é autoconsciência e memória da humanidade. Então, por meio das produções artísticas, por meio da arte, nós, indivíduos, nos colocamos diante da nossa condição como seres humanos, mas não uma condição humana entendida de maneira naturalizada, eternizada, idealisticamente concebida, mas a condição humana como um processo histórico. Esse processo histórico de luta, de contradição, de humanização e de alienação. Então, a arte, como eu entenderia essa simbolização a qual se refere o professor Saviani, como sendo uma forma que a humanidade desenvolveu para colocar as questões do humano, do ser humano, diante das próprias pessoas, mas as pessoas trazendo isso para a sua vida como se elas estivessem vivendo aquilo na sua vida. Então, eu vejo que a arte, ela faz com que nós vivenciemos, né, a vida de muita gente, a vida de muitas gerações, que nós vivenciemos aquilo que está na história da humanidade como se fosse a nossa própria vida. E é por isso que a arte nos remete para além da nossa vida cotidiana.
É por isso que a arte nos permite que nós nos coloquemos em contato com a humanidade, com o gênero humano, né? Como se nós estivéssemos vivenciando todos esses conflitos, esses dramas, essas conquistas da humanidade na nossa vida. Então, é uma forma de trazer de maneira muito rica, de maneira condensada, sintetizada, a história humana para a nossa vida, né? Para que a gente, então, possa ir além dos limites do nosso cotidiano. Muito bem, então, são muitos os comentários no chat, ressaltando vários aspectos, parabenizando o professor. Eu queria ressaltar que a live começou com cerca de 140 pessoas, daqui a pouco estava com 168, e se manteve com esse número até o final, que é uma coisa rara. As pessoas entram, saem, né? Então isso é sinal de que a fala estava bastante interessante. Muito obrigada, professor. A sua colaboração é sempre muito bem-vinda com a UDESC, com o Centro de Artes e agora com o nosso grupo de pesquisa. Esperamos poder estreitar essas relações e cada vez maiores possibilidades de estudar a pedagogia histórico-crítica. Agradeço demais a sua participação e convido os nossos ouvintes a continuarem. Vamos dar um intervalo de 30 minutos e às 19h30, pontualmente, iniciaremos a próxima mesa. Muito obrigado, Maria Cristina, muito obrigado a toda a comissão organizadora do evento e a todas as pessoas que, como você disse, permaneceram na atividade. É uma honra para mim, né, poder compartilhar com vocês essas ideias e desejo um ótimo evento a todas e todos vocês. E até uma próxima oportunidade. Tenham todos uma boa continuidade do evento, uma boa noite, uma boa semana. Obrigada ao Felipe pelo apoio técnico também nos bastidores e a toda a equipe do LIFE. Até lá, então. Muito obrigado. Boa noite.